tarde, gente. Meu nome é Roberto, sou egresso aqui da escola, sou professor de processo penal e hoje nós vamos falar sobre ação pública incondicionada. Caso concreto. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Tício, apontado como autoridade coatora ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo os autos, o paciente foi denunciado em 8 de julho de 2013 por prática descrita no artigo 217-A caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do Código Penal, porque, segundo a acusação, teria, no dia 11 de janeiro de 2009, por volta das 13h30, na linha Leopardo, no interior do município de Capoeirinha, Rio Grande do Norte, tentado praticar conjunção carnal com a vítima Ana, menor de 14 anos à época. Antes da denúncia, porém, em 27 de julho de 2012, a mãe da vítima renunciou ao direito de iniciar a persecução penal. Em 1º de novembro de 2013, portanto, já em momento posterior à denúncia do parquê, o meritíssimo juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo, entendendo que a tentativa de estupro na época dos fatos era de ação penal privada e, tendo a mãe da vítima renunciado ao direito de iniciar a persecução penal, era mister aguardar que a menina completasse 18 anos para saber se ia levar a persecução adiante, pois os prazos prescricionais e decadenciais só começam a contar para os menores após estes adquirirem a maioridade civil. Em 9 de junho de 2014, foi julgada extinta a punibilidade pelo fim do prazo decadencial após atingida a maioridade da vítima. Manejado o recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, foi provido com fundamento no fato de que teria havido violência no intuito de vencer a resistência e o dissenso da vítima para a prática do crime de estupro, cujo processamento se dá mediante ação penal pública incondicionada. Daí a presente impetração, alegando que a ação penal à época era privada e, não havendo queixa pela mãe da vítima em face da expressa renúncia, tampouco da própria ofendida após completar 18 anos de idade, forçoso é reconhecer incidente a decadência do direito de ação. Salienta que o artigo 225 do Código Penal, no seu parágrafo 1º, previa duas exceções à regra da ação penal exclusivamente privada. Seria a ação pública condicionada à representação se fosse a vítima ou seus pais pobres a ponto de não poder prover as despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à própria subsistência, inciso 1º, ou inciso 2º, se fosse o crime praticado com abuso do pátrio poder ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, hipóteses que não teriam ocorrido na espécie. Ressalta que também não se vislumbra em caso a causa supralegal prevista na súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, pois não restou provada a violência real, mas apenas violência presumida em virtude da idade da vítima, e de resto, não se pode estender, em prejuízo do réu ora paciente, uma hipótese não prevista em lei para fazer incidir exceção à regra da ação penal privada. Como deve ser julgado o presente HC? Então, é importante, antes de qualquer coisa, que a gente entenda o caso concreto, ok? E para entender o caso concreto, 4 perguntas devem ser necessariamente respondidas. Quem quer o quê, de quem e por quê, ok? Então, vamos dizer que quem quer é o Tício. O Tício, ele é acusado por uma tentativa de estupro de vulnerável, ok? Tentativa de estupro de vulnerável. E o que o Tício quer? Ele quer o reconhecimento da decadência do direito de ação. Decadência do direito de ação só pode ser reconhecida se a ação para o caso concreto for ação privada, ação penal de iniciativa privada. Se não for, não há, então, decadência ao direito de ação, ok? E de quem ele quer esse reconhecimento? Obviamente, do Poder Judiciário. No processo penal, na esmagadora maioria das vezes, alguém sempre quer alguma coisa do Poder Judiciário. No processo civil, sempre você quer alguma coisa de outra pessoa, né? Uma pretensão condenatória de um particular ou do Estado. Mas, nesse caso, no processo penal, normalmente você quer alguma coisa do próprio Poder Judiciário. E por que o Tício quer, então, o reconhecimento da decadência do direito de ação?
porque à época dos fatos a ação penal seria de iniciativa privada e porque seria inaplicável a súmula 608 do STF, ok? Então nós temos aí questões de direito intertemporal e nós temos também aí uma questão de aplicabilidade de súmula. E é relevante trazer esse estudo da aplicabilidade ou não da súmula, principalmente nessa época em que nós vivemos do novo CPC, né, que traz aí forte a questão dos precedentes judiciais, não é verdade? Os processualistas civis estão agora se aproximando bastante da common law, não é verdade? Vários institutos de direito costumeiro estão sendo trazidos para o direito brasileiro através do CPC de 2015. E a aplicabilidade da súmula 608 merece um estudo até considerando essa nova visão que o CPC de 2015 trouxe. Nós não vamos fazer aqui paralelos entre uma coisa e outra. Estou só dizendo para vocês que a forma de pensar do processo civil hoje leva muito em consideração a ratio decidendi das decisões, né, dos acórdãos. Então, você nunca vai aplicar um precedente sem examinar a ratio desse precedente. E aqui também eu gostaria de inseri-los nessa discussão para que vocês pudessem perceber o porquê da aplicação ou não da súmula 608, se seria caso, se não seria, se ela continua vigindo hoje ou não, ok? E para a gente poder examinar essas coisas, nós vamos ter que ir um pouquinho mais a fundo, ok? Então vamos lá. Quais são os fundamentos de cada lado? Da acusação, os fundamentos que teria havido resistência para vencer o dissenso da vítima. Veja só, nós estamos falando de um crime tentado, ok? Crime tentado. Então, nem houve, de fato, essa questão de vencer. Ninguém venceu o dissenso da vítima, ok? Porque se ele tivesse vencido o dissenso da vítima, não teria sido o quê? Tentado, teria sido consumado. Agora, outra coisa, dissenso da vítima é elementar do crime de estupro, porque se não houver dissenso, não é estupro. Concordam comigo? Se houver sexo consentido, não se fala de estupro, a não ser que esse sexo seja com menor de 14 anos, que é a hipótese do caso concreto, ok? A menina aqui tinha menos de 14 anos. Então, não é necessário o consenso da vítima. Portanto, seria caso de crime de estupro, mesmo que houvesse consenso. Então, não há necessidade de falar que houve resistência para vencer o dissenso da vítima. Na verdade, isso aqui está errado, tá? Eu, na hora que escrevi, coloquei resistência, mas é violência, tá? Teria havido violência para vencer o dissenso da vítima. Tá aí no slide, tá aí a palavra resistência, mas, por favor, considerem violência. Teria havido violência para vencer o dissenso da vítima. Então, no caso de estupro de vulnerável, é irrelevante ter havido violência ou não. Agora, antes da Lei 12.015, também não era necessário haver violência, porque esta era presumida, ok? O Código Penal dizia que a violência era presumida nas hipóteses em que a vítima era menor de 14 anos. Então, nós vemos que o fundamento é um tanto quanto intrincado, né? Porque se a gente olha de um lado, o dissenso é requisito, se olha por outro lado, a violência é presumida, então existem vários pontos de vista pelos quais nós podemos observar esse fundamento aí da acusação. Em razão da violência real, incidiria no caso o enunciado 608 da súmula do STF. Ele está falando aqui que a violência não teria sido presumida, que a violência teria sido real. É claro que nesse caso a gente teria que fazer um exame da matéria fática, né, que não está presente no caso concreto. E aí eu vou novamente pedir licença para vocês para informá-los de que o depoimento da vítima em sede policial foi no sentido de que ele, o estuprador, teria ficado nu diante dela e tentado agarrá-la e ela fugiu completamente vestida. Esse foi o depoimento em sede policial. Em sede judicial, o depoimento se inverteu. Diz que ele teria conseguido tirar peças de roupa dela. Então aí ficou meio que uma contrariedade, uma prova um tanto quanto confusa. Mas mesmo assim,
é irrelevante que ele tenha conseguido tirar as peças de roupa dela ou não, porque a violência real que daria suporte a uma ação penal pública incondicionada, e aí a gente vai estudar isso, seria aquela que causa lesão de natureza grave, ok? Nós vamos chegar a esse ponto. E aí sim se diria a súmula 608. Agora, o fato de ter tirado a roupa ou de ter tirado a roupa da menina por si só, em tese, não classificaria, não qualificaria, não traria a incidência dessa súmula, porque não teria havido uma lesão corporal. Sim, uma violência, óbvio, mas a violência é também elementar do estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, nós teríamos aí uma elementar do estupro fazendo justificar a incidência de uma súmula gravosa ao acusado, ok? Nós vamos examinar isso com mais detalhe mais à frente. Quais os fundamentos da defesa? Que à época dos fatos, a ação era privada e não houve queixa da vítima ou representante legal. Inclusive, a mãe da vítima expressamente renunciou. Ela disse que não queria ajuizar essa ação. E a violência teria sido presumida em razão da idade da vítima. Você vê que, de um lado, se fala que a violência é real e, do outro lado, se fala que a violência é presumida, justamente um fundamentando no depoimento em sede policial e o outro no depoimento em sede judicial. Não deu para ficar muito claro como foi, de fato, essa situação, não é? E aí a gente poderia entrar num outro debate que seria a existência ou não do princípio da verdade real, né? Cada vez mais combalido, né? Impossível a gente saber de fato o que aconteceu. A verdade real seria aí um valor quase que inalcançável, ou se não inalcançável de verdade. Eu gostaria que vocês pegassem na folha aí de vocês, no segundo parágrafo, e destacassem aí, ó, prática descrita no artigo 217-A caput, combinado com o artigo 14, inciso 2º, ambos do CP. E também 11 de janeiro de 2009. Essa foi a data em que o fato aconteceu, 11 de janeiro de 2009. Vamos então analisar o Código Penal. O artigo 14, inciso 2º, diz que o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, inequivocamente, estamos falando de um crime tentado, ok? E o 217-A diz ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Veja que aí não existe constrangimento, não é elementar do tipo penal constranger a vítima, nem a violência e nem a grave ameaça. É simplesmente o ato de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso. Então, fazer sexo com menor de 14 anos é crime, ponto, e acabou, ok? Reclusão de 8 a 15 anos. Agora, observe que o 217-A foi incluído pela Lei 12.015 de que data? 7 de agosto de 2009. E os nossos fatos aí do caso concreto se deram em que data? Em janeiro. A pergunta que eu lhes faço é possível a norma penal retroagir para prejudicar o acusado? Não, não seria possível, tá? Então, o 217-A só poderia ser aplicável aos fatos praticados a partir do dia 7 de agosto de 2009. Esse aí aconteceu em janeiro. Em tese, não poderia ser aplicado o 217-A. Por quê? Porque ele só foi publicado depois dos fatos acontecidos. Contudo, vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada continuidade normativo típica, ok? Então, nós temos aí o 213, que foi revogado, não é? Ou melhor, não foi revogado, teve redação alterada, né? E ele falava como? Constranger mulher. Primeira coisa que era mulher, não era qualquer pessoa. A conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Isso daí teve uma continuidade normativo típica. A pena era de 3 a 8, né? E aí depois ele teve a sua redação alterada para pena de reclusão de 4 a 10, e depois essa pena foi revogada em 96, não é?
e a Lei 8.072 colocou aí de 6 a 10. Então, tinha de 3 a 8 anos, de 4 a 10, de 6 a 10 anos. E o 217, qual é a pena? De 8 a 15. Então, em qualquer hipótese que você analise o 213, você vai ter de 3 a 8, você vai ter de 4 a 10 e você vai ter de 6 a 10. E o 217A, de 8 a 15. Inegável que qualquer que seja a configuração do estupro, ele será menos gravoso do que o estupro de vulnerável previsto no 217A. Então, qual foi o crime praticado ou tentado pelo nosso réu aí, pelo nosso impetrante, melhor dizendo? O crime dele foi o 213 e não o 217. Então, a gente já tem aí uma questão de quê? Uma questão de uma capitulação, no mínimo, questionável. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que não? Poderia ter sido o 217 mesmo? Eu sinceramente, tenho que a capitulação foi equivocada, que não poderia ter sido denunciado pelo 217A, mas pelo 213. Agora eu vou fazer isso é matéria de direito penal. Agora eu vou fazer uma pergunta para os senhores de processo penal, que é a nossa matéria. Quando os senhores se deparam com uma situação que concordam comigo, o 217A não é o caso do crime em comento, nós estamos falando do 213, mas o Ministério Público ofertou denúncia com base no 217A. Qual instituto os senhores se utilizariam para corrigir essa capitulação? Qual? A mutatio libelli ou a emendatio libelli? Qual dos dois? Isso é processo penal. Ninguém lembra? Mutatio libelli é quando há alguma mudança na descrição dos fatos. E o Ministério Público, então, muda, adita a denúncia. Isso é mutatio. Quando o juiz, sem modificar a descrição do fato, dá uma nova designação, o nome disso é emendatio. Ok, gente? Como é que você pode lembrar disso de uma maneira mais fácil? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Emendatio parece com emerge, não é? Emerge, emendatio. E emerge é a escola de juízes. Então é o juiz que faz a emendatio. A mutatio não, mutatio é da MP. Ok? Eu sei que é bobinho, mas ajuda. Certo? Muito bem. Então, vamos voltar para o nosso caso concreto. E agora eu gostaria que você sublinhasse violência presumida em virtude da idade da vítima. Violência presumida em virtude da idade da vítima. E essa presunção de violência, como eu já tinha falado para vocês, estava no 224 do Código Penal. Presume-se a violência se a vítima, letra A, não é maior de 14 anos. Ok? Então, por que era importante essa presunção de violência? Porque era uma elementar do estupro constranger a mulher, caso, né, redação antiga 213, constranger mulher mediante violência. Mas e se essa mulher fosse apenas uma menina de menos de 14 anos e não tivesse havido violência, né? O agente, mediante ali palavras sedutoras, tivesse conduzido essa menina ao ato sexual. Teria havido violência? Sim, ainda que não uma violência real, essa violência seria presumida pelo 224, o que então supriria essa elementar do estupro e ele então poderia ser denunciado naquele tipo penal. Veja que esse 224 foi revogado pela 12.015. Então, sendo revogado pela 12.015, e isso sendo favorável ao réu, essa violência não poderia mais ser presumida também para fatos pretéritos, não é? Então, se não houve violência, se ele não conseguiu chegar nem perto da garota, porque eu estou
trabalhando com a hipótese de que ele não conseguiu sequer chegar perto dela, né? Essa seria uma violência presumida conforme a alegação da defesa. Se ele não conseguiu chegar sequer perto da menina, então não houve violência, essa violência é meramente presumida, e essa presunção de violência foi revogada, e essa revogação retroage, logo ele não poderia ter sido também denunciado por estupro. E por que não? Porque teria caído elementar violência. Ok? É um tanto complicado, vocês concordam comigo? Por quê? A violência presumida não existe mais. Isso é benéfico, logo isso retroage. Se retroage, não houve violência, logo não houve estupro. Mas o 217A prevê o quê? Uma continuidade normativa típica, que não exige violência. Portanto, em vez de denunciá-lo pelo 213, vou denunciá-lo pelo 217A. Contudo, o 217A é mais gravoso, então não pode retroagir. Só botei aí a sementinha na cabeça de vocês. Espero que vire uma árvore. 383, aí sim, voltando ao Código de Processo Penal, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixo, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave. Então, seria o caso aí dele não usar o 217 e usar o 213. O Alberto aí não está falando, ainda que em consequência tenha de aplicar pena mais grave? Sim, mas desde que essa pena não advenha de uma retroatividade de lei penal gravosa. Ação penal. Agora sim, agora que a gente entra na questão central do nosso caso de hoje. A ação penal antes da Lei 12.015 era regida pelo 225 do Código Penal, que dizia assim: nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa, ok? Então, nós estamos tratando de quê? Lei penal de iniciativa privada. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, onde está o estupro, onde está o 217A, que é o estupro de vulnerável, somente se procede mediante queixa. Procede-se, entretanto, mediante ação pública, vamos lá, se a vítima ou seus pais não podem prover as despesas do processo. É o caso em tela? Eu falei que a vítima é pobre? Não falei que a vítima é pobre. Então, pelo menos nessa hipótese, não temos ação penal de iniciativa pública. Sem privar de recurso indispensável. E o inciso segundo, se o crime é cometido com abuso do pátrio poder ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador. Falei que ele era padrasto? Falei que ele era tutor, curador? Estava no exercício do pátrio poder? Não. Parágrafo 2º. No caso do número 1 do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público depende de representação. Então, ele só seria pública, essa ação só seria pública e incondicionada se o crime fosse cometido por quem? Pátrio poder, padrasto, tutor ou curador. É o caso? Não. Não é o caso. Então, pelo menos, de acordo com o expressamente previsto no Código Penal, a ação é de iniciativa privada. Por quê? Não se trata de vítima pobre, não se trata de estuprador, não existe pátrio poder, tutela, curatela, nem padrasto. Certo? E depois da Lei 12.015, como ficou? Aí a redação nova do 225 ficou assim: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 desse título, procede-se mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Gente, guardem esse parágrafo. A gente vai usar esse parágrafo mais na frente. Agora sim, vamos ao site do STF estudar a súmula 608. A súmula 608 diz assim: no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. E olha só, os precedentes que foram invocados para a edição dessa súmula. O primeiro deles é do dia 6/8 de 1976. O primeiro deles é do 6/8 de 1976. E o último é de 82.
E essa súmula é de 84. Ela foi editada ainda na vacácio da reforma de 84. Essa súmula 608 foi editada no período de vacácio da reforma de 84. E essa súmula aí usou como base o artigo até então 103 do Código Penal. Vamos analisar o 103 do Código Penal. Quando a lei considera como elementos constitutivos ou circunstâncias agravantes de um crime fatos que por si mesmos constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Este artigo foi objeto da reforma de 1984 e passou a estar previsto no artigo 101, com a seguinte redação: quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que por si mesmos constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que em relação a qualquer destes se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Esse é o chamado crime complexo, que é o quê? Nada mais do que a união de dois tipos em um terceiro tipo. Então, se você observa aquele tipo penal, você consegue enxergar na conduta uma conduta primeira que se refere a um tipo penal e uma conduta segunda que se refere a um outro tipo penal. Misturaram aqueles dois ali e gerou um novo tipo, crime complexo. E o que o Código Penal diz do crime complexo? Quando um desses crimes for de ação penal pública, ele assim o será. Será de ação penal pública. Então, nós estamos tratando de quem? Do estupro com lesão corporal. E eu pergunto para os senhores, lesão corporal é processado mediante ação o quê? Privada? Então, 129, ele é o quê? Ação penal pública que pode ser condicionado ou não. Ele é condicionado por força de qual lei? 9.099. Ok? Vamos continuar então? Olha só, o último RE, o último recurso extraordinário decidido pelo Supremo, que deu origem à súmula 608. Então tem a súmula 608 que foi editada em que ano? 84. Esse RE aí é de 82. Ó, 82, tá ali. Vamos ver o que diz o RE. A vítima Salete Lopes Figueiredo, isso em 82, foi submetida a exame médico por peritos designados e de tais exames, inclusive complementares, resultou comprovado que, em decorrência das lesões sofridas, ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, ficando assim comprovada a gravidade dos ferimentos. O que nós temos nesse caso? Lesão corporal de natureza grave. Ação penal pública incondicionada. Ora, se eu tenho estupro e tenho uma lesão grave, eu vou processar esse crime por ação privada? Se dentro dele tem uma ação penal, tem um crime de ação penal pública incondicionada? Não. Quem vai saltar de dentro desse crime para invocar a aplicação da ação penal pública incondicionada são as lesões corporais de natureza grave, ok? Que farão nascer para o Ministério Público a obrigatoriedade da propositura da ação. Por força, então, da decisão do Supremo Tribunal Federal em 1976 e que veio se reiterando até 84, quando, enfim, editou a súmula 608. Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não poderia deixar lesões de natureza grave a cargo da vítima. Mas essas lesões corporais de natureza grave deveriam ser objeto de ação penal pública incondicionada. Conseguimos captar a essência e a ideia da súmula 608? Alguém não entendeu? Eu acho até que é de raciocínio bastante simples, não é? É bastante simples. Vamos andar para frente. O que diz o artigo 129 do Código Penal? Parágrafo 1º. Eu estou falando somente das graves, né? Grave e gravíssima, mas a gente sabe que o Código Penal não adota
a nomenclatura gravíssima, ela apenas utiliza a nomenclatura grave, né? Então eu estou falando de ações, lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, sabendo que gravíssima não é utilizado pelo CP. Parágrafo 1º, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, está aí, ó, hipótese do RE. Oi? Que é o caso do RE. Não, desse RE. Não é o caso do nosso caso concreto. Nosso caso concreto não teve nenhum. Vocês leram aí que ela ficou incapacitada para as atividades habituais por mais de 30 dias? Tem isso aí? Não. Tem nesse RE. Tem nesse RE que deu origem à súmula 608. Nesse RE cabe. Pois bem, então vamos lá. Perigo de vida. Narrei perigo de vida no caso concreto para vocês? Não. Debilidade permanente de membro, sentido ou função? Também não. Aceleração de parto? Muito menos. Reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º, as gravíssimas. Incapacidade permanente para o trabalho? Narrei isso? Não. Enfermidade incurável? Narrei isso? Não. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função? Também não. Deformidade? Não. Aborto? Não. Reclusão de 2 a 8. Então, houve lesão corporal grave nesse estupro narrado no caso concreto para vocês? Não. Quando muito, pode ter sido o caso de uma lesão corporal de natureza leve, mas que nem acredito que tenha sido. Ok? Vamos avançar. Gostaria que você sublinhasse aí no 3º parágrafo o seguinte, olha, o meritíssimo juízo de 1º grau determinou a suspensão do processo, entendendo que a tentativa de estupro na época dos fatos era de ação penal privada. Ora, por que Sua Excelência, o juiz de 1º grau, entendeu que, que o crime era de ação penal privada? Porque ele teve contato com os fatos. Teve contato com a prova, com os fatos não, com a prova, não é? E tendo contato com a prova, ele entendeu que não era hipótese da aplicação da súmula 608 e nem mesmo que havia aquela possibilidade elencada no Código Penal de ação pública. Vamos agora abordar a Lei 9.099, a Lei dos Juizados. O que diz a lei? No seu artigo 88, diz o seguinte: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Está aí a lei de 95. Então, quando você tem uma lesão leve, você vai ter o quê? Ação penal pública condicionada à representação do ofendido. No caso de lesão corporal de natureza leve. E lesões corporais graves e gravíssimas. Está aí no 88? Não. Logo, se no 88 da lei do juizado não estão as lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, essas lesões graves e gravíssimas são processadas mediante ação penal pública incondicionada. O que diz a súmula 608? Nessa hipótese, ação pública incondicionada. E quando dentro do estupro existe uma ação penal pública condicionada à representação, ou seja, uma lesão corporal leve, a ação será condicionada à representação. Manejado o recurso antidistrito, papá, sublinha aí, olha, teria havido violência no intuito de vencer a resistência e o dissenso da vítima. Qual a diferença prática entre ser processado em uma ação penal de iniciativa privada e ser processado em uma ação penal de iniciativa pública? Qual é a diferença? Ou melhor, quais são as diferenças? É claro que a gente já responde de pronto, são muitas diferenças, né? Ser processado em uma ação penal pública é muito mais grave do que ser processado em uma ação penal privada. Vamos agora, então, elencar as razões disso. A primeira coisa é que em uma ação penal pública, qualquer pessoa pode oferecer essa notícia, pode oferecer essa informação à autoridade policial. Então, se eu for a algum lugar e lá presenciar
um roubo, por exemplo, eu posso ir à delegacia e dizer, olha, agora ali na Avenida Antônio Carlos, eu presenciei uma subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. E a pessoa evadiu-se e entrou no banheiro do Menezes Cortes. Eu preciso ter sido vítima desse crime para fazer a comunicação à autoridade policial? Não. Primeira consequência de uma ação penal pública. Qualquer pessoa do povo, artigo 27 do CPP, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato, a autoria, indicando o tempo e o lugar e os elementos de convicção. A pergunta agora que eu faço para os senhores é: essa hipótese é de delatio criminis ou de notitia criminis? Essa hipótese... Oi? Delatio criminis. A notícia é quando o próprio... a própria vítima é que comunica o fato criminoso. Quando qualquer do povo faz a comunicação, nós estamos diante da delatio criminis, ok? Outra coisa é o princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade. No caso da ação penal pública, ela deve ser oferecida. No caso da ação penal privada, ela pode ser ou não oferecida. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio da União, Estado e município, a ação será pública. Pois bem, observação, pergunta que eu gostaria de fazer para os senhores e para as senhoras também. Existe exceção ou algum tipo de mitigação ao princípio da obrigatoriedade? A ação sempre, em qualquer hipótese, terá de ser oferecida? Não. Quais as hipóteses que vocês podem me trazer em que essa obrigatoriedade é mitigada? Lei 9.099, de artigo 76. Havendo representação, tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o MP poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificado na proposta. Estou falando de denúncia? Não. Então, não houve o oferecimento da ação penal. Logo, nós temos um caso de obrigatoriedade mitigada, também chamada de discricionariedade regrada. Por quê, gente? O princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada, ela tem por objetivo justamente retirar do órgão do Ministério Público discricionariedade a respeito de qual ação será proposta ou não, de modo a viabilizar a própria persecução penal. Porque você imagina se a persecução penal estivesse a cargo de um juízo discricionário do órgão do Ministério Público. Ele apenas iria promover a ação penal que lhe interessasse, correto? Então, para o bem da própria persecução penal, a ação penal pública incondicionada carrega dentro de si o quê? A obrigatoriedade. Vamos a outra hipótese. Outra hipótese não. Ainda falando sobre a 9.099, mas agora em sede de crime ambiental. Para que isso seja possível nos crimes ambientais, o que diz a 9.605? Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, 9.099, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no 76 da 9.099, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Ok? Estou falando ainda então do GCRIM, tá? Ah, detalhe, eu botei uma observação aqui, ó. Difere-se a transação penal do plea bargaining. O plea bargaining, no direito americano, pressupõe que
o réu assuma a culpa, ok? Então, lá nos Estados Unidos, o Ministério Público oferece a transação para o réu está dizendo assim, eu sou culpado, por isso aceito a transação penal. No Brasil, essa transação gera esse tipo de efeito? Não. Agora, na 9.430, a representação fiscal para fins penais relativas aos crimes contra a ordem tributária previstos nos artigos tais e tais da lei tal e aos crimes contra a Previdência previstos nos artigos tais será encaminhado ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Quando a gente olha para esse artigo, a gente lembra de uma súmula vinculante de qual número? 24. Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. Houve crime tributário, sonegação, supressão de tributo. Já há pretensão punitiva? Já. Eu tenho autoria, tenho materialidade, tenho tudo. Mas aquele agente entrou num parcelamento. Esse parcelamento faz o quê? Suspende, está lá. A representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao MP após o quê? A exclusão da pessoa física. Então significa que eu soneguei. Fui pego sonegando. Fui pego sonegando. O que eu faço? Parcelo. Deixei de ter sonegado? Não. Aí eu deixo de pagar o parcelamento. Aí sim, a representação vai para o MP. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, ou seja, a pretensão punitiva existe, ela só fica o quê? Suspensa. Referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido do parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Outra hipótese de discricionariedade regrada ou obrigatoriedade mitigada. Nos crimes contra a ordem econômica especificada e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, então nós temos aí a atuação do CAD, ok? Tais como os tipificados na 8666, Leis de Licitações, e no 288 do Código Penal, a celebração de acordo de leniência nos termos desta lei determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede, olha aí, impede o oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. E, por último, a lei mais badalada dos últimos tempos, né, dos tempos que nós estamos vivendo, que é a lei da delação premiada. O artigo 4º diz assim: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Aí tem os resultados que eu não vou elencar aqui porque não interessa. Agora, o parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização ou não for for, melhor dizendo, o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Veja que aqui a ação penal já está na mão do Ministério Público. Ele não está impedido de agir, mas ele pode discricionariamente, regradamente, porque a discricionariedade é regrada, ele pode deixar de oferecer a denúncia presentes essas duas condições. Ok? Então, o princípio da obrigatoriedade enfrenta alguma ou possui alguma mitigação? Sim. Na Lei 9.099, na Lei de Crimes Ambientais, na Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária e também na Lei do Acordo de Leniência e no Acordo da Delação Premiada. Várias mitigações ao princípio da obrigatoriedade.
Além do princípio da obrigatoriedade, nós temos o princípio da indisponibilidade. Artigo 42 e 576. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal e o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Esse princípio decorre do princípio da obrigatoriedade. Porém, quando forem fazer provas, não misturem os dois. Vocês podem até dizer que um decorre do outro. Você pode dizer tranquilamente que o princípio da indisponibilidade decorre do princípio da obrigatoriedade. Porém, em se tratando de desistência de ação e de desistência de recurso, não estamos diante do princípio da obrigatoriedade. A obrigatoriedade, ela se revela no momento da deflagração da ação penal. Indisponibilidade se revela no momento da desistência da ação penal ou da desistência do recurso interposto. Veja que o Ministério Público ele pode até formular o pedido de absolvição. Pode. Ele pode impetrar o habeas corpus. Pode. Mas ele não pode desistir nem da ação e nem do recurso. Nos crimes de menor potencial ofensivo, a indisponibilidade é mitigada. Só nos crimes de menor potencial ofensivo, ok? Por que a gente tem a indisponibilidade mitigada somente na Lei 9.099? Porque na própria Lei 9.099 a gente já tem hipótese em que o Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia. Mas veja como que esse sursi aqui, chamado sursi processual, é diferente de uma desistência de ação ou desistência de recurso. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, ou seja, ele já ofereceu, mas é simultâneo, olha, ele oferece a denúncia e propõe a suspensão do processo. Então, eu gostaria de propor uma questão discursiva para vocês. Essa aí, olha, caiu no concurso da magistratura aqui do Rio de Janeiro, tá? A ação penal pública é regida por determinados princípios, e nós já vimos eles. Dentre eles, o da obrigatoriedade, nós já vimos ele. Segundo o qual, os órgãos persecutórios criminais não podem adotar quaisquer critérios políticos ou de utilidade social para decidir se oferecerão ou não a denúncia. Todavia, o legislador brasileiro trouxe ao longo dos anos diversas hipóteses que mitigaram o referido princípio, no que na parte da doutrina passou a chamar de discricionariedade regrada. Antes o exposto, mencione brevemente as hipóteses nas quais o ordenamento jurídico pátrio traz exceções à obrigatoriedade da ação penal pública. E eu já trouxe todas as hipóteses, pelo menos que são conhecidas até o momento. Você está falando ali do GCRIM, Lei de Crimes Ambientais, Crimes contra a Ordem Tributária, se houver o parcelamento, não é? E todas aquelas hipóteses que vocês já acompanharam aqui comigo. Outros princípios que nós temos. Princípio da oficialidade. O que quer dizer isso? O órgão acusador é um órgão oficial. Nós não estamos trabalhando, então, mais com o promotor de justiça ad hoc. Não existe mais promotor de justiça ad hoc. O promotor de justiça, o órgão do Ministério Público, é um órgão oficial. Princípio da autoritariedade. O órgão acusador, o órgão do Ministério Público é uma autoridade pública, ok? Então, a eles são garantidas certas prerrogativas que, ao particular, não são, ok? Ele pode fazer requisições, ele pode determinar o que um advogado, né, não teria como fazer por não ser, então, considerado autoridade pública. Princípio da oficiosidade. Ele age de ofício. Ele não precisa de provocação. Isso onde? Dentro da ação penal pública. Ok? Pública incondicionada. Por quê? Se for pública condicionada, ele depende da representação, e se for privada, ele sequer pode propor. Então, o princípio da oficiosidade, já falei, para a ação penal pública incondicionada. Princípio da indivisibilidade. Eu botei um asterisco ali. Por quê? Em tese, a ação penal é indivisível. Mas essa indivisibilidade é criticada na doutrina. Por quê? Afrânio Silva Jardim,
surgiu com a tese do arquivamento implícito. O arquivamento implícito pregava que, quando o Ministério Público, diante de um fato praticado por duas ou mais pessoas, deixasse de denunciar uma delas, implicitamente estaria arquivando com relação ao arquivamento implícito subjetivo com relação àquele que não fora denunciado. Essa tese não vingou, de modo que o promotor de justiça pode denunciar num determinado caso, um determinado fato, em que duas pessoas concorreram, denunciar apenas uma e posteriormente denunciar a outra pessoa, sem se cogitar de arquivamento implícito. Então, o que nós temos? Princípio da indivisibilidade ou princípio da divisibilidade? Você vai encontrar parcela da doutrina sustentando o princípio da divisibilidade, justamente porque o Ministério Público pode propor ações diferentes em momentos diferentes para pessoas que participaram do mesmo fato, sem que isso prejudique ou que isso gere arquivamento implícito, ok? Então aí você tem o princípio da indivisibilidade. Esse princípio ele é mais rígido com relação à ação penal privada. Quando o titular da ação penal privada oferece queixa-crime em face de um e não oferece queixa-crime em face de outro coautor, esse perdão, ou essa renúncia, melhor dizendo, essa renúncia que ele tacitamente fez com relação a um dos coautores se estende ao outro, de modo que ele não pode, o particular, ajuizar a ação em face de um coautor e não em face do outro. A ação penal privada, ela é de fato indivisível e o Ministério Público zela pela indivisibilidade dessa ação. Já no caso da ação penal pública incondicionada, se o Ministério Público deixar de denunciar um dos coautores, ele, em momento posterior, pode aditar a denúncia ou até oferecer nova denúncia em face daquele coautor que havia sido deixado de fora. Ok? Princípio da intranscendência ou pessoalidade é um princípio da ação penal pública, mas também é da ação penal privada, porque a pena não passará da pessoa do réu. A teor do que estabelece o Código Penal, o estupro, definido no artigo 213 do CP, é crime de ação penal pública condicionada à representação. Essa regra é excepcionada apenas em se tratando de vítima menor de 18 anos, hipótese em que a ação passa a ser incondicionada. Consequentemente, a persecução penal depende do oferecimento de representação nos casos de estupro simples, que é o 213 caput, estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave e estupro qualificado pela morte, que é o 213, parágrafo 2º. Certo ou errado? Depende de representação no caso de estupro simples, beleza? Qualificado pela lesão corporal de natureza grave e qualificado pela morte. Está falando que depende de representação. Isso é o que o Código Penal diz. Na verdade, se você considerar a teor do que estabelece o Código Penal, que é o que diz no início da pergunta, está certo, a segunda parte. Mas se você considerar a súmula 608, esse crime aí qualificado pelo resultado seria ação penal pública incondicionada, pela súmula 608. Mas como ele está falando a teor do que estabelece o Código Penal, eu vou entender que a segunda parte realmente depende do oferecimento da representação, ok? Vou entender dessa forma. Veja só. Agora, a regra ela não é excepcionada apenas em se tratando de vítima menor. Ela é excepcionada em se tratando de vítima menor ou pessoa vulnerável. A banca considerou essa assertiva correta. Juiz TJRJ desse ano, ó. Em 9 de abril de 2009, em uma festa de aniversário, A, que é maior, relatou ter sido estuprada por B, irmão da aniversariante. Foi oferecida a queixa-crime aos 8 de outubro de 2009, a qual foi recebida em 3 de novembro do mesmo ano, tendo o juiz determinado de ofício a realização de exame de sangue e
de B, para comparar com os vestígios de sêmen encontrados na vítima. O acusado recusou-se a fazer o exame, suscitando o seu direito ao silêncio. Ao final, B acabou condenado, sob fundamento de que, ao se recusar a fornecer material genético, houve inversão do ônus da prova, não tendo provado sua inocência. A. O processo não é nulo, pois ainda que ao tempo da propositura da inicial a ação penal fosse condicionada à representação, ao tempo do crime a ação era de iniciativa privada, não se aplicando a Lei 12.015 de 2009 nessa parte. Então vamos lá. O processo não é nulo. Por quê? Ainda que ao tempo da propositura da inicial, porque veja só, ela ofereceu queixa-crime, ok? Ainda que ao tempo da procura da inicial a ação penal fosse condicionada à representação, por quê? Ela ofereceu a denúncia em outubro de 2009, logo depois da Lei 12.015. A Lei 12.015 transformou a ação em quê? Pública condicionada à representação. Mas ela não representou o Ministério Público. Ela fez o quê? Ela ofereceu queixa-crime. O que cabe então? Queixa-crime ou ação penal pública condicionada à representação? Segundo a letra A, caberia queixa-crime. Letra B. O juiz em sede penal não pode ordenar a realização de provas. Já pode parar, né? O juiz pode sim ordenar a realização de provas. C. O processo é nulo, pois a ação penal é de iniciativa privada e o recebimento da queixa se deu após o prazo decadencial de 6 meses. Foi? Não. 9 de abril terminaria quando? 9 de outubro. E o oferecimento foi no dia 8 de outubro. O processo é nulo por ilegitimidade da parte, pois o crime é de estupro com as alterações de 2015 passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação. E é acertada a condenação. Não é acertada a condenação sem chance, porque não poderia condenar com base na negativa aí do exame de DNA. A pergunta é, o processo é nulo ou não é nulo? Poderia ter sido queixa-crime ou teria que ser ação penal pública condicionada? Resposta da banca, letra A. O processo não é nulo, porque na época dos fatos a ação penal era de iniciativa privada. Então, se na época era de iniciativa privada e ela ofereceu queixa-crime, tá tudo certo. Ok? Agora vamos à resposta do caso concreto. Diz assim, HC, estupro de vulnerável, extinção da punibilidade pela decadência do direito de ação. Não ocorrência. Delito praticado mediante violência real, súmula 608, ação penal pública incondicionada, constrangimento ilegal, não evidenciado, habeas corpus denegado. É pública e incondicionada a ação penal decorrente de estupro praticada em 2003, mediante violência real, nos termos da súmula 608. Na espécie, o acórdão impugnado consignou que inegável que o paciente usou de força física para imobilizá-la, tirar-lhe as roupas e, à revelia de seu consentimento, obrigá-la ao relacionamento sexual, circunstâncias que evidenciam o emprego da violência real. A ação penal é pública e incondicionada, dispensada a representação da vítima, pois o paciente foi surpreendido em plena agressão física a caracterizar a violência real, sendo prescindível para o seu reconhecimento que decorram lesões corporais aferíveis por meio de exame de corpo de delito. HC denegado. Então vamos lá. Outras questões discursivas. Prova para ingresso da EMERGE de 2002. Trace um paralelo entre a ação penal pública e a ação penal privada. Foi o que nós fizemos hoje bastante, né? Falamos aí da diferença entre a ação penal privada, que é regida pelo princípio da disponibilidade, tem como causa de extinção da punibilidade a decadência do direito de ação, né? E a ação penal pública não, ela carrega dentro de si o princípio da obrigatoriedade, o princípio da oficialidade, a autoritariedade do Ministério Público, tá? Enfim. Questões discursivas agora. Concurso da magistratura. Por dirigir embriagado e atropelar um pedestre, Caio foi denunciado pela prática dos delitos previstos no 303, parágrafo único e 306 do CTB. Recebida a denúncia, a defesa arguiu a nulidade do processo por falta de representação do ofendido, invocando o artigo 291, parágrafo único do CTB. Pública condicionada ou pública incondicionada? Incondicionada. Por quê? Porque ele estava sob o efeito de álcool, porque ele estava embriagado. E no próprio CTB, se você lesse embaixo desse parágrafo aí,
suscitado pela defesa, está lá a ressalva. Então a gente olha uma pergunta dessa, meio que dá uma crise, dá um frio na espinha, né? O que eu faço agora? Mas se você abrir o CTB e ler, tá lá. Aqui não, aqui é pública incondicionada, ok? TJRJ 2012. Assinale a alternativa correta no que concerne ao regulamento do CPP ao inquérito policial. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas, ainda que tenha notícia de outras provas. B. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. C. Em qualquer crime de ação pública, não é necessária a representação da vítima para que o inquérito seja iniciado. D. É irrecorrível o despacho da autoridade policial que indefere o requerimento de abertura de inquérito. Essa daí, gente, muito fácil, né? Estamos falando de crime de ação penal privada, em que a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. Prova da magistratura de 2012. A, casada com B, durante uma discussão do casal, levou um soco, sendo ameaçada de morte. Diante dos gritos e ameaças, os vizinhos acionaram a polícia, que ao chegar ao local, conduziu todos à delegacia. Inicialmente, prestou depoimento na delegacia e manifestou o desejo de que o marido fosse processado criminalmente pelos crimes de lesão corporal leve e ameaça. Entretanto, encerradas as investigações policiais e remetidos os autos ao fórum, em sede de audiência preliminar, A informou o juízo que havia se reconciliado com B, não desejando que o marido fosse processado por ambos os crimes. Diante da nova manifestação de vontade de A, é correto afirmar que o procedimento, letra A, deverá ser arquivado, uma vez que a ação penal, seja para o crime de ameaça, seja para o de lesão corporal de natureza leve, é condicionada à representação da vítima e a retratação de A obsta o prosseguimento do feito. Letra B. Terá seguimento quanto ao crime de lesão corporal, visto que a ação penal é pública e incondicionada, por ter se dado em âmbito doméstico. Já quanto ao crime de ameaça, a retratação de A obsta o prosseguimento, visto que a ação penal continua condicionada à representação, ainda que praticada em âmbito doméstico. C. Terá seguimento tanto para o crime de ameaça quanto para o crime de lesão corporal, pois em se tratando de crimes ocorridos em âmbito doméstico, a ação penal é pública e incondicionada, pouco importando a retratação de A. D. Terá seguimento tanto para o crime de ameaça quanto para o crime de lesão corporal. Todavia, é possível ao órgão de acusação, desde logo, ofertar a transação penal. E será arquivado quanto ao crime de ameaça, já que a ação é condicionada à representação da vítima. Quanto ao crime de lesão corporal ocorrido em âmbito doméstico, o procedimento terá seguimento por se tratar de ação penal pública incondicionada. Todavia, é possível ao órgão de acusação, desde logo, ofertar a transação penal. Essa pergunta quer saber de você apenas uma coisa. A Lei Maria da Penha admite a aplicação da Lei 9.099? Não. Se a Lei Maria da Penha não admite a aplicação da Lei 9.099, o crime de lesão corporal é condicionado à representação ou incondicionado? Incondicionado. Porque quem transformou o crime de lesão corporal em crime de ação penal pública condicionada foi a Lei 9.099. Ok? Se a Lei 9.099 não é aplicável nos casos de violência doméstica, esses crimes passam a ser de ação penal pública incondicionada. Então aí a resposta é a letra B de bola. Bom, gente, esse QR Code aí aponta para o canal Defesa Técnica, que é o meu canal no YouTube. Quem quiser pode também me seguir no Facebook, fb.com/defesa técnica.